grande ao constatar o fato. Sustou os passos do animal enquanto enviava um pensamento de socorro à divindade, em quem o viajante confiava cegamente. E iniciou ato contínuo a oração que portava no coração. Eis que dentro de instantes a fera ergueu-se, olhou, estática, penetrando a seguir na floresta numa fuga desabalada, como se estivesse sendo perseguida. O viajante não se surpreendeu porque a sua fé no socorro divino era inabalável. Esse é o fato material em si. Agora o que se passou de maneira invisível para o viajante. Tão depressa ele enviara o pensamento de socorro à divindade apoiado na sua fé na oração que recitava todas as noites, formou-se no plano invisível um tipo de socorro adequado ao que ocorria. Entidades socorristas ocorreram ao local do fato munidas de uma projeção luminosa de tal poder, que, lançadas sobre a fera estendida na estrada, a deslumbrou a tal ponto, que induziu a fugir a toda velocidade. E foi o que ela fez, não chegando sequer a tentar atacar o viajante. Completamente ofuscada pela projeção lançada pelas entidades socorristas, a fera apavorou-se e penetrou a toda velocidade na floresta. Estava salvo o viajante por sua própria iniciativa. Podereis perguntar talvez, se o viajante não tivesse o hábito de orar diariamente ao deitar, e o fizesse na ocasião do perigo, teria recebido o mesmo tipo de socorro. Nosso Senhor Jesus responde à pergunta imaginária dizendo que o socorro pedido à divindade é sempre concedido. Existem, porém, vários graus de socorro. Uma alma que se habituou a orar fervorosamente à divindade, construiu no mundo espiritual uma situação algo diferente daquela que apenas pede socorro nos momentos de perigo. A diferença é a seguinte: as almas que oram por hábito e convicção constroem para si próprias no mundo espiritual uma situação de proteção e socorro que funciona, por assim dizer, automaticamente. A simples emissão de um pensamento de socorro ou proteção por parte dessas almas. Foi o que sucedeu ao viajante do episódio no momento em que se encontrou em sério perigo na estrada. O pensamento por ele emitido acionou o dispositivo de socorro no plano invisível, e este se positivou imediatamente com tal intensidade, que a fera se sentiu compelida a fugir em face da projeção luminosa caída sobre ela. O que poderia acontecer a outra criatura não habituada à oração diária, desprovida, por conseguinte, de um dispositivo de socorro no plano invisível ou mundo espiritual, seria, provavelmente, ter de enfrentar a fera com os próprios recursos, mas correndo o risco de ser vencida, e nesse caso, tudo aconselha as almas encarnadas, vivendo num plano em que os gritos existem a cada passo, a criarem o hábito da oração diária à divindade, primeiro, para que a divindade saiba que elas existem e onde se encontram, e segundo, para estabelecerem no mundo espiritual o seu dispositivo de proteção, do qual tanto necessitam em sua permanência no mundo terreno. O socorro espiritual divino manifesta-se em todos os setores da vida terrena. O motorista, por exemplo, que conduz o seu veículo tranquilamente, pode deparar com um precipício à sua frente, ou a ele ser impelido e aí se precipitar. Se cultivar com empenho o hábito da oração diária à divindade, pode estar certo de receber o socorro necessário, o qual se manifestará de qualquer destas duas maneiras, ou terá sido intuído da possibilidade do perigo e tratará de evitá-lo, ou, se tal intuição o motorista não tiver percebido, será socorrido de maneira a escapar do acidente. Se, porém, se habituou a viver exclusivamente a vida da matéria com desprezo pela vida do espírito, várias coisas poderão decorrer de um tal acidente. Tanto poderá escapar com o mínimo de sofrimento, como poderá partir do local para o mundo espiritual, onde, então, bem se informará acerca do valor da oração diária à divindade. A citação do motorista e do provável acidente é apenas um exemplo entre milhares. Os acidentes ocorrem a todo momento em todos os setores da vida terrena. Vós todos os constatais através do noticiário da imprensa mundial, verificados no solo, no mar e no ar, sempre com determinado número de vítimas a lamentar. As pessoas, porém, que elevarem a sua prece diária à divindade, podem estar seguras de contar com o socorro necessário no momento oportuno. Não foi, notai bem,
A divindade que as distinguiu das demais nesse momento de perigo, foram elas próprias que construíram no mundo espiritual o dispositivo de proteção e socorro que lhes valeu na emergência. Notai bem isto. Somente a oração evita os desvios. Dai a alma ou sentido espiritual ao vosso trabalho. Ainda há tempo para que o interessado conclua o seu aprendizado terreno. 12ª mensagem de ensinamentos espirituais. Áreas imensas transformadas em campos férteis, almas perambulantes de duas categorias. Só a ignorância conduz ao mal. Reuniões espirituais nos lares. Os acontecimentos programados para ocorrer no solo terreno, tornaram-se necessários desde alguns séculos, para possibilitarem a vinda de novas almas à Terra em busca de novas luzes e progresso espiritual. Como sucede em todos os planetas do universo, a Terra oferece margem a grandes modificações em sua estrutura, em face das áreas imensas que possui completamente inúteis aos seres humanos da atualidade. Serão então transformadas em campos férteis para a produção de alimentos para abastecimento dos habitantes atuais e dos que devem vir. Essas modificações, estudadas e preparadas de longa data no mundo espiritual, transformarão também em grande parte a própria vivência na Terra, devendo influir substancialmente em novas facilidades e bem-estar dos seres humanos. O Senhor Jesus, ao abordar o assunto, já largamente divulgado através das obras da Grande Cruzada de Esclarecimento, deseja reafirmar a necessidade de todos os homens e mulheres se voltarem em pensamento para a vida espiritual, a sua vida verdadeira, e não esta que ora vivem na Terra. A estada das almas na Terra em corpos de carne tem a única finalidade de lhes proporcionar a aquisição de novas experiências, desenvolver a inteligência, e aprimorar seus dotes morais. Isto só pode ser adquirido no solo terreno, e para isso foi concedida a presente encarnação às almas que aqui se encontram. É, porém, necessário, indispensável mesmo, que as almas encarnadas se capacitem desta verdade e tratem de se manter diariamente em contato com a divindade por meio da oração na hora de deitar, pelo menos. Este assunto deve ser repisado bastante para penetrar no coração de todos os homens e mulheres, dada a urgência de que todos estejam preparados para viver os acontecimentos em perspectiva. Em seguida, o Senhor Jesus deseja abordar outro tema de grande importância para todas as almas da atualidade. Refere-se o Senhor ao fato assaz conhecido, da existência de numerosíssimas almas desencarnadas na face da Terra após haverem se desligado dos seus veículos. São, infelizmente, em tão grande número estas almas, que houve necessidade de se organizar no plano espiritual numerosas caravanas de almas socorristas para virem recolhê-las no plano terreno. A presença destas almas em contato com o solo terreno explica-se pelo fato de terem vivido suas encarnações preocupadas unicamente com os interesses materiais, na avidez do lucro, do enriquecimento de bens terrenos, inteiramente esquecidas da verdadeira finalidade de sua vinda à Terra. Vivendo exclusivamente a vida material, estas almas chegaram ao fim de sua existência terrena sem nenhum preparo espiritual que lhes permitisse ascender aos planos a que pertencem no mundo espiritual. Há, entretanto, duas categorias de almas na situação descrita. Há uma categoria que não teve ensejo de adquirir preparo espiritual por falta de oportunidade para isso, tendo vivido então uma vida simples, dedicada ao trabalho e às necessidades da vida. Chegando ao fim da existência terrena, esta categoria de almas desligou-se do corpo automaticamente, e por aí se deixou ficar sem rumo certo, até se convencerem de que continuavam a viver no corpo. Nesta convicção estas almas passaram a frequentar os mesmos lugares que antes frequentavam, embora verificando sua ineficiência nos locais de trabalho e nos lares que foram seus. Com o tempo esta categoria de almas aproxima-se de outras almas encarnadas, parentes, amigas ou simplesmente conhecidas, na suposição de poderem ajudá-las. Transmitem-lhes então suas ideias e inspiração, algumas com o desejo sincero de as ajudarem, outras com o propósito de vê-las sofrer. Esta categoria de almas é a que tem sido atraída e tratada nas organizações espirituais, e daí encaminhadas aos respectivos planos no além. O número de almas assim encaminhadas é,
porém bastante inferior ao das que desencarnam diariamente, aumentando constantemente a população desencarnada no solo terreno. Para atender ao encaminhamento de todas estas almas desencarnadas, foram organizadas numerosas caravanas de almas socorristas, conforme ficou dito, as quais vêm recolhendo e conduzindo ao mundo espiritual os milhares de almas assim necessitadas de encaminhamento. Em breve estará o ambiente terreno inteiramente livre da população desencarnada, cessando, consequentemente, diversos inconvenientes produzidos pela sua presença. A outra categoria de almas desencarnadas no solo terreno é constituída de almas que preferiram viver uma existência devotada à prática do mal, no qual se compraziam, e assim se viram desligadas do corpo quando o mesmo foi dado à sepultura. Se enquanto no corpo estas almas se davam à prática do mal na fraqueza de sua consciência ainda mal desenvolvida, uma vez desligadas da matéria, e sentindo-se em condições de prosseguir na senda da maldade, elas a tentar induzir ao mal aquelas que lhes derem ouvidos, e muito maior mal fazem na sua situação de desencarnadas. Esta categoria de almas chega a organizar-se em falanges sob a direção de outras mais experimentadas na prática de um sem número de maldades aos seres humanos, ligando-se nessa atividade a certas criaturas que na Terra se dedicam ao mesmo gênero, como meio de vida. Estas atividades são várias, objetivando invariavelmente induzir as criaturas sãs, inocentes, a atitudes contrárias aos próprios interesses, mediante as práticas da magia em todos os sentidos. Tal categorias de almas desencarnadas também começou a ser recolhida e conduzida aos planos a que pertencem, e em breve estará ao solo terreno completamente livre destas más influências, originadas do grau de ignorância desta categoria de almas. Desejo o Senhor Jesus esclarecer que a categoria de almas devotadas ao mal não merece o repúdio das forças superiores agora empenhadas na sua condução ao mundo espiritual. É preciso notar que ninguém é mal por prazer, mas unicamente em face do grau de ignorância em que se encontra. A ignorância é consequência da treva em que ainda vive a criatura espiritual ou humana, induzindo-a à prática de atos condenáveis. O remédio a aplicar a tal espécie de atos não pode ser outro senão o esclarecimento das criaturas que ainda os praticam. Esta é uma tarefa divina a ser exercida pelas almas esclarecidas que vivem na Terra, por meio dos ensinamentos religiosos. Temos tido a felicidade de registrar no mundo espiritual a transformação de almas antes tão aprofundadas na prática do mal agora esclarecidas e desejosas de se empenharem na sua recuperação de todo o passado de atos condenáveis, pelo amor e serviços à coletividade. O Senhor Jesus pede e agradece às almas de boa vontade o seu empenho no esclarecimento daquelas que ainda se devotam à prática do mal aos semelhantes, ensinando-as, esclarecendo-as, através do Evangelho. Isto pode e deve ser feito especialmente a quantos se encontram nas penitenciárias, levando-lhes a palavra de fé e o ensinamento religioso, através das boas obras espiritualistas. A circunstância de um ser humano se encontrar encarcerado, muito facilita a sua disposição para o ensinamento religioso, para ele um verdadeiro conforto moral. As almas bondosas que empreenderem a divina tarefa de esclarecer os irmãos encarnados, receberão a seu tempo uma recompensa espiritual jamais imaginada. O Senhor Jesus abençoará e galardoará essas almas por tão belo serviço. Outro assunto importante desejo o Senhor apresentar aos leitores através desta mensagem, que é a necessidade de todos os homens e mulheres do presente momento se dedicarem ao estudo das obras espiritualistas que lhes agradarem, e escolherem um dia da semana para se reunirem em família para o debate do assunto. As reuniões familiares têm uma importância decisiva na felicidade e bem-estar dos membros da família. A sugestão do Senhor Jesus é a seguinte: escolher o dia da semana segundo a conveniência de todos, reúna a família em torno da mesa de refeições sem a toalha, numa hora determinada, que deve ser sempre a mesma. O chefe da família dirigirá algumas palavras iniciais ao Senhor Jesus ou à divindade, pedindo permissão, proteção e bênçãos para a reunião que deseja iniciar, rogando, sobretudo, a presença dos seus guias e protetores da família.
Em seguida declarará aberta a reunião e passará a ler, por exemplo, um capítulo da obra que apreciar, para que todos escutem. Fim desta parte, poderá o chefe da família dirigir-se ao Senhor Jesus a respeito de algum problema de saúde porventura existente, ou sobre o que desejar da parte do Senhor, certo de que suas palavras serão ouvidas, registradas e atendidas pelo Senhor. Isto feito e não havendo outro assunto a tratar com o mundo espiritual, o chefe da família encerrará a reunião com uma prece de agradecimento ao Senhor e aos guias e protetores que estiverem presentes. A cerimônia destas reuniões é simples, porém muito significativa na vida das famílias. Através destas reuniões as forças superiores procedem à limpeza do ambiente doméstico com a retirada das influências astrais ali porventura encontradas, com real benefício para todos os membros da família. É aconselhável colocar 1 litro branco com água sobre a mesa no início da reunião, para ser a mesma fluidificada pelas entidades presentes, e no fim distribuir a água às pessoas presentes em benefício da sua saúde. Estas reuniões terão ainda o mérito de acender um foco de luz espiritual sobre os lares que as praticarem, atraindo para os mesmos atenção e proteção do mundo espiritual. Finalmente, como um serviço ao Senhor Jesus, e uma demonstração evidente de amor ao próximo, encarece o Senhor Jesus que nestas reuniões se faça uma oração em favor de todas as almas sofredoras, tanto as da terra como as do espaço, todas tão necessitadas de alívio para os seus sofrimentos. Eis aí uma sugestão e um pedido do Senhor Jesus a todos os filhos da terra, de ajuda aos semelhantes, sendo por sua vez ajudados também. Custe isso tão pouco que o Senhor Jesus já conta com a colaboração de todos os filhos. Mantenha a limpeza psíquica do ambiente familiar. Para formar o grupo familiar, releia esta mensagem também. 13ª mensagem de ensinamentos espirituais. Objetivos desta nova ordem. Uma advertência do Senhor: os frutos maduros. Imperativo das leis divinas. Caravanas planetárias. Quais as almas que podem servir a essas caravanas? A criação da nova ordem de Jesus veio atender a uma grande necessidade de conclamar as almas encarnadas ao cumprimento de deveres de ordem espiritual, objetivo fundamental da sua vinda mais uma vez à Terra. Examinadas no alto as atividades das numerosas religiões existentes neste mundo terreno, e devidamente pesados os seus ensinamentos, chegou-se à conclusão de que bem pouco tem contribuído para o aprimoramento das qualidades morais dos seus adeptos. Foi então deliberado pelo Senhor Jesus a criação desta nova ordem para suprir as deficiências dos ensinamentos religiosos, visando especialmente atrair os pensamentos de todas as almas encarnadas. O Senhor Jesus ditou, ele próprio, ao apóstolo Tomé, os objetivos de sua nova ordem, os quais passaram a fazer parte integrante de sua constituição. Se as almas encarnadas são apenas espíritos em peregrinação na Terra revestidos de um corpo de carne, certo é que não podem viver desligados dos deveres e compromissos assumidos no mundo espiritual. 2 milênios estão a encerrar-se desde a vinda do Senhor também num corpo de carne com o objetivo de despertar o sentido espiritual na humanidade terrena. Mas todos sabeis o que foi que aconteceu ao Senhor Jesus. Deliberado foi então no mundo espiritual conceder-se maior prazo para que as almas encarnadas seguidamente durante todo esse tempo, conseguissem espiritualizar-se através dos ensinamentos religiosos. Isso tem acontecido apenas a uma parte mínima da humanidade terrena, havendo felizmente no alto alguns milhares de almas que realmente se espiritualizaram. É necessário, porém, porque é imprescindível a evolução das almas que se encontram na Terra, que todas empreendam um último esforço para alcançarem a meta que ainda lhes falta, a qual deve ser alcançada em sua presente romagem terrena. Daí, portanto, a criação da nova ordem de Jesus para todo o mundo terreno, através da qual o Senhor vem falando às almas que tiverem a felicidade de pousar os olhos nestas mensagens. Sabe o Senhor que algum movimento poderá surgir da parte de algumas instituições cujos interesses estas mensagens prejudicarem, movimento de sentido contrário, visando ao descrédito do que vem sendo divulgado diretamente pela palavra do Senhor.
Mas o Senhor deseja advertir antecipadamente aos responsáveis por qualquer movimento contrário à sua nova ordem que tudo está previsto no mundo espiritual, e tudo também preparado está para derrotar esse movimento contrário. Chegados são os tempos dos homens responsáveis pelos ensinamentos religiosos na Terra se capacitarem da necessidade urgente da espiritualização das almas encarnadas, dizendo-lhes ao ouvido espiritual que a vida terrena é apenas um meio e não um fim. É preciso dizer ao ouvido espiritual de todos os homens e mulheres que eles vieram à Terra unicamente para progredir espiritualmente e jamais para acumular bens terrenos ou mesmo se tornarem donos do planeta. O planeta, já foi dito, nunca pertencerá a nenhum ser humano por mais poderoso que o mesmo possa julgar-se. A Terra foi criada e preparada durante milhões de anos para servir de escola espiritual das almas de Deus que aqui aportarem, jamais podendo ser considerado objeto de conquista por nenhuma das raças que tem vindo habitá-la. A divina providência tem sido constrangida a intervir sempre que as nações se desentendem, para restabelecer a paz. E aqueles filhos que se iludiram com a ideia de que poderiam conquistar o domínio da humanidade, bem cedo se desiludiram de semelhante quimera e regressaram arrependidos ao seu plano de vida espiritual. Só, portanto, a divina providência pode governar a Terra por todos os milênios do porvir, e determinar o tipo de ensinamentos a serem ministrados às almas encarnadas. No momento histórico da atual humanidade terrena, todos aceitamos o fato de que um grande avanço espiritual se registra em quase todos os homens e mulheres que aqui se encontram, mercê de suas numerosas experiências adquiridas em vidas anteriores. Numa imagem simplória poderá dizer-se que as almas viventes na Terra neste fim de século podem ser comparadas aos frutos maduros pendentes de suas árvores, os quais é necessário colher antes que eles venham ao solo e se deteriorem. Sendo, por conseguinte, frutos maduros, as almas atualmente encarnadas estão sendo chamadas pelas forças superiores a se voltarem para o alto, para o seu plano de vida espiritual, antes de que um forte vendaval possa jogá-las ao solo, como autênticos frutos maduros, e aí possam vir a padecer alguma dificuldade para alcançar o seu lar espiritual. Foi decidido desde alguns séculos, no mundo espiritual, que uma boa parcela das almas atualmente na Terra devem ser promovidas a melhores planos de vida, ao regressarem de sua presente encarnação. Uma pequena parcela deverá seguir para outra escola de nível inferior à Terra, em face de sua inadaptação ao meio social em que vive. Está então em andamento o processo de seleção destas duas parcelas de almas, porém o Senhor Jesus deseja oferecer a umas e outras a oportunidade de elas próprias se identificarem, dado que nas leis espirituais não existe a violência. Cada qual se identifica segundo o nível das vibrações que consegue emitir. Assim, espera o Senhor Jesus que as almas em final de aprendizado terreno se apresentem às forças superiores por meio da aceitação deste chamado do Senhor, firmando-se definitivamente no princípio da oração e da fé, com o que lograrão elevar o nível das suas vibrações mentais. Desta forma, não apenas estas almas confirmarão perante as forças superiores o seu elevado grau evolutivo, como se inscreverão em definitivo entre aquelas a serem promovidas no mundo espiritual. Quanto àquela parcela de almas em vias de serem conduzidas a uma escola de nível inferior ao da Terra, que são todas as almas que aqui se têm mostrado refratárias à vivência harmônica com o meio social em que vivem, deseja o Senhor fazer-lhes um derradeiro apelo, no sentido de se regenerarem, reconciliando-se consigo próprias, pelo abandono das práticas incompatíveis com as leis divinas. E o que prescrevem as leis divinas? Poderão acaso indagar as almas em referência? As leis divinas prescrevem o exercício de quanto não possa prejudicar nem de leve os interesses dos semelhantes. Prescrevem as leis divinas o culto e prática do amor ao próximo, e jamais o seu prejuízo. Num dos seus capítulos mais evidentes, determinam as leis divinas não matar, não furtar, não mentir, e várias outras atividades negativas à conquista da felicidade espiritual. Se, por conseguinte, algum dos afortunados leitores destas mensagens ainda se encontrar em curso nessas determinações das leis divinas, nem assim deve considerar-se perdido para a terra.
Se uma vontade decidida o animar a reconciliar-se consigo mesmo, lance-se imediatamente à prática exclusiva de atos bons, meritórios, com o repúdio quanto, a seu próprio juízo, mereça a condenação das leis divinas. Eis aí um dos principais objetivos da criação desta nova ordem de Jesus, tratar de salvar aqueles que desejarem ser salvos e se esforçarem neste sentido, e despertar para a luz e para o alto as almas adormecidas pela anestesia da vida terrena. Estas são infelizmente em grande maioria. Sabe entretanto o Senhor Jesus que sem este chamado estas almas preparadas espiritualmente, poderiam permanecer anestesiadas na terra por toda a vida, e necessitarem de um novo mergulho, o que equivaleria ao aluno que desbaratou o precioso tempo do curso e terá de repetir o ano. Isto na vida espiritual é bem mais importante. Como é grande o número de almas necessitadas de reencarnar existentes no mundo espiritual, e se preparam para descer à terra, segue-se que qualquer das almas viventes na atualidade que necessite de voltar ao plano físico, só o poderá fazer, provavelmente no século 22 ou 23 por falta de oportunidade antes disso. Ora, meditando seriamente a respeito, hão de concordar com o Senhor Jesus todas as almas que tomarem conhecimento da sua nova ordem, que o melhor é se esforçarem desde este momento, no sentido de se prepararem para mais altas vivências ao regressarem ao mundo espiritual. O Senhor Jesus tem enviado diversas caravanas de almas bastante evoluídas a planetas mais adiantados do que a Terra, com o objetivo de nele estudarem quanto possam observar, para mais tarde implantarem na Terra. Várias caravanas se encontram presentemente nesse gênero de estudos, dos quais há de resultar um grande progresso para elas. Deseja então o Senhor oferecer tais oportunidades às almas que aqui se encontram, se isto lhes interessar, apenas regressadas ao mundo espiritual. Podereis perguntar talvez, e quais serão as almas em condições de poderem servir a essas caravanas? O Senhor responde que todas as almas que tal missão aspirarem sinceramente, podem considerar-se em condições para isso. É conveniente esclarecer que muitas almas vivendo presentemente vidas modestas, desprovidas de títulos científicos ou universitários, podem possuí-los já de outras vidas, cujos conhecimentos e experiências se encontram em seus arquivos espirituais. Isto decorre do fato de que todas as almas têm direito aos mesmos conhecimentos e experiências ao longo de suas vidas infinitas. Desta maneira, aqueles que foram cientistas em vidas anteriores, podem estar hoje vivendo vidas aparentemente modestas, porque assim o desejaram por motivos de sua conveniência. Qualquer destas almas está em condições de fazer parte das caravanas planetárias do Senhor, em busca de novos melhoramentos para a Terra. E através dos conhecimentos adquiridos em planetas mais adiantados que têm sido implantados na Terra vários melhoramentos em favor do progresso deste pequeno planeta. Outros melhoramentos estão chegando no subconsciente de muitas almas que estão aportando à Terra, adquiridos em planetas mais adiantados. Eis aí, em síntese, o que o Senhor Jesus deseja através destas mensagens dirigidas a todos os homens e mulheres da Terra. Consegui-lo-á? Sem dúvida que sim. Através destas mensagens, o Senhor Jesus vos fala diretamente. 14ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Por uma paz definitiva, os conflitos armados, a chave mágica, o conflito asiático, conflitos em perspectiva. O Senhor Jesus está percorrendo com sua equipe de assessores as principais nações do planeta, aquelas que podem influir e decidir sobre o estabelecimento de uma paz definitiva entre todas as nações do mundo. O grau evolutivo já atingido pelas almas encarnadas neste século, é de ordem a permitir-lhes uma verdadeira compreensão das leis divinas, e impedir que novos conflitos venham a ser deflagrados no mundo terreno. E para evitá-los o Senhor tomará as medidas que se fizerem necessárias, inclusive, em derradeira instância, a chamada de regresso ao mundo espiritual das almas responsáveis pela direção das nações capazes de promover novos conflitos armados. A vida de todos os seres humanos é intocável, porque é absolutamente necessária a evolução de cada um deles, e não pode ser jogada na fogueira das guerras criadas e alimentadas pelos homens sob qualquer pretexto. Cessaram,
pois, os tempos em que as forças superiores se conformavam em acompanhar do alto desenvolvimento dos conflitos deflagrados pelas nações poderosas, a pretexto de defender interesses da humanidade, como os dois maiores registrados ainda neste século. Isso não mais acontecerá. A nação ou nações que se inclinarem para esse tipo de solução para os seus problemas políticos, incorrerá em grave risco para si própria, por mais poderosa se considere, podendo ver-se finalmente vencida e ocupada por aquelas a quem provocar ou agredir. O mundo terreno foi criado, preparado e aperfeiçoado com a finalidade de se tornar a escola evolutiva de todas as almas que nele aportam, vindas do mundo espiritual, tal como as vossas crianças se dirigem às escolas terrenas. Para que as crianças possam assimilar os ensinamentos recebidos nas vossas escolas, elas necessitam de um ambiente de paz e tranquilidade, sem o qual jamais progrediriam. Imaginai, só por hipótese, que se deflagrassem conflitos escolares com perturbação e prováveis sacrifícios de vidas das crianças. Claro que nenhum progresso haveria entre elas, e nada ou muito pouco lograriam assimilar do muito que necessitam de aprender. Transportai a imagem para o conjunto dos seres humanos que povoam a Terra, e tereis um resultado igualmente lamentável. Os conflitos armados a ninguém beneficiam e a todos prejudicam, sejam quais forem as consequências finais. Os homens do presente momento da história terrena já viveram em seu passado multimilenar o suficiente para se capacitarem das vantagens que advirão para as nações que dirigem, em se entenderem fraternalmente com os dirigentes de outras nações para a solução dos respectivos problemas. O recurso à guerra para esse objetivo deve ser inteiramente afastado por impróprio, inconveniente, e absolutamente contrário à felicidade de todos os povos. O Senhor Jesus está empenhando em fazer compreender a todos os chefes de Estado e respectivos assessores, que uma responsabilidade tremenda recairá sobre quantos entenderem de apelar para as armas para a solução dos seus problemas. Gravem, todos esses homens responsáveis, que os filhos das nações vizinhas ou distantes são também filhos de Deus e como eles próprios, participando ocasionalmente da mesma família terrena. Por conseguinte, a nação a que decidir fazer a guerra à nação B, C, ou H, estará ferindo e matando autênticos irmãos porque filhos do mesmo Deus, e isto tem um nome que todos os leitores conhecem. O Senhor Jesus, criando e dirigindo-lhe próprio esta nova ordem, deseja cientificar a todos os homens responsáveis pelo governo do mundo terreno no plano físico, que são os governantes de cada uma das nações em que a terra se divide. O Senhor Jesus deseja cientificar a todos, que um grande risco recairá sobre aqueles que, apelando para os tempos idos, decidirem jogar seu poderio militar e econômico sobre outras nações, seja que pretexto for. As forças superiores em tal emergência, colocar-se-ão prontamente ao lado das nações agredidas, e de tal maneira que a derrota dos agressores será o resultado final. Esta declaração do Senhor não tem absolutamente o sentido de ameaça, porque o Senhor jamais a faria, dado que apenas deseja incentivar o amor e a fraternidade na terra. Esta declaração do Senhor tem, porém, o sentido de advertência a quem se julgar em condições de atacar e humilhar seus irmãos mais fracos, a pretexto de defender os próprios interesses. Mas o Senhor Jesus deseja oferecer a todos os governantes do mundo terreno a chave mágica que poderá abrir as portas do entendimento entre as nações, do qual resultará, afirma o Senhor Jesus, a paz, a harmonia e a felicidade geral entre todos os povos do mundo. A chave que o Senhor Jesus oferece a todos os governantes é capaz de os ajudar decisivamente na solução de todos os problemas. Esta chave é a oração. Sim, estimados leitores e amigos, a oração divindade proferida pelos dirigentes das nações da terra, pedindo sua ajuda e inspiração, operará o milagre de clarear de tal maneira o ambiente, por mais umbroso, e preparando as mentes dos demais dirigentes para o entendimento fraternal de verdadeiros irmãos. A oração divindade é a chave mágica, a melhor maneira dos dirigentes das nações terrenas encontrarem soluções felizes para os seus problemas, isto em paz, harmonia e tranquilidade geral. Outro tipo de soluções não será mais tolerado pelas forças superiores do mundo espiritual,
às quais se encontram sujeitas todas as nações terrenas. Ocorre no momento que passa um grave conflito em terras da Ásia, onde muitos milhares de almas já foram sacrificadas, em torno de que existe, porventura, um motivo justo para esse grave conflito. Absolutamente. Trata-se efetivamente de um conflito de natureza política, movido por visíveis ambições de ambos os lados. As almas nele sacrificadas, entre os mortos, feridos e estropiados, valem muito mais do que as áreas porventura conquistadas mano militar. São almas que vieram ao mundo para progredir, aprender, iluminar-se, e foram jogadas na terrível fogueira, perdendo uma encarnação que demorou nada menos de um século a conseguir. Este é um lado apenas do conflito. O outro lado, o lado material, consumindo valores que melhor emprego teriam se colocados a serviço do bem comum, seja na construção de mais escolas e hospitais, é tão imenso por sua vez, que todos o lamentamos. Trata-se, por conseguinte, de mais um conflito humano destituído de finalidade defensável. Seus responsáveis, aqueles que o deflagraram e alimentam, serão chamados a depor no mundo espiritual logo que daqui regressarem. Mas ainda é tempo dos homens se entenderem para salvar as vidas que ainda restam. É tempo dos homens se munirem de toda a sua sinceridade e se dirigirem à divindade para que os inspire, e intervenha no sentido de pôr um ponto final naquela verdadeira chacina que tantos milhares de vidas úteis já consumiu. Apelem, pois, os responsáveis pelo conflito asiático para a divindade por meio de sua oração sincera, e, se estiverem bem intencionados, terão a satisfação de verificar a transmutação do ambiente guerreiro em ambiente de paz com a celebração de entendimentos capazes de devolver a tranquilidade aos corações. Devem considerar os governantes das nações terrenas que nenhum palmo de solo justifica a perda de uma vida concedida pela divindade para se desenvolver e evoluir na terra de século em século. Considerem este fato os governantes e responsáveis pelas nações terrenas, e certamente se convencerão do grande erro que estão praticando os responsáveis pelo conflito asiático. Outros vários conflitos se encontram em desenvolvimento na mente de certos governantes, arquitetados para serem deflagrados ainda neste século. O Senhor Jesus deseja esclarecer a esses governantes ocasionais que os seus cálculos poderão falhar e falharão certamente, no momento oportuno, sob a ação das forças superiores, que se encontram vigilantes. Desfaçam esses governantes os seus projetos guerreiros e procurem o ponto de contato pacífico com as outras nações, porque ele existe, e serão nisso ajudados pelas forças superiores a serviço da divindade. As guerras devem estar definitivamente encerradas neste planeta, a fim de que suas vibrações se elevem e purifiquem, em consequência do entendimento fraternal dos povos da Terra. Isto acaba de ser determinado no alto, ao mesmo tempo em que providências estão sendo tomadas para os impedir. Não estranheis, portanto, ao terdes notícia da partida inesperada de dirigentes e personalidades influentes no governo de algumas nações, porque assim terá sido deliberado no mundo espiritual. Esta medida foi também deliberada como meio de pôr um ponto em alguma atitude deliberada contra a paz e a tranquilidade, não apenas de alguma nação estrangeira, mas da própria nação, ante o sofrimento que uma ação guerreira lhe acarretaria. Os jovens deste fim de século vieram à Terra portando missões assaz elevadas no engrandecimento e progresso da vida no planeta, e não podem ser sacrificados em holocausto às ambições de domínio alimentadas pelos governantes ocasionais das nações terrenas. Mister se faz, portanto, o entendimento amigo entre esses governantes, quando apoiados pela divindade, para solucionarem os respectivos problemas. Estejam certos os homens elevados à posição de governantes das várias nações terrenas, que a sua vivência pode ser encurtada ou prolongada segundo a ação benéfica ou nefasta que logrem imprimir a gestão que receberam dos seus concidadãos. Este ponto está sendo observado atentamente pelas forças superiores do mundo espiritual, as quais cumprirá intervir quando justo o momento lhes parecer para livrar de prováveis sofrimentos governados inocentes. Anotem bem isto: os governantes ocasionais das nações terrenas, é o que lhes pede e agradece o Senhor Jesus.
A vivência da pessoa pode ser encurtada ou prolongada. Faça pelo melhor. 15ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. A graça do Senhor, organizações e credos religiosos, nem céu nem inferno, o profissionalismo e o processo religioso. Os objetivos visados pelo Senhor Jesus ao deliberar a criação na terra da sua nova ordem, estarão sendo atingidos na medida em que estas mensagens forem atingindo os lares terrenos, onde se encontrar uma que seja das mensagens do Senhor Jesus, encontrar-se-á também uma luz espiritual a anunciar a palavra do Senhor. O que estas mensagens representam, muito mais é do que palavras e pensamentos nelas contidos, porque com elas penetra nos lares terrenos a própria graça do Senhor a amparar as famílias, a ajudá-las, a inspirá-las em suas atividades terrenas. Chegaram os tempos muito esperados para encaminhar as almas encarnadas no sentido de sua felicidade e bem-estar, tal como prometido lhes foi no mundo espiritual ao descerem a este plano terreno. Aproximam-se reformas fundamentais na vida de todas as almas viventes na Terra, com o abandono de tudo quanto tem contribuído para o seu sofrimento desde os tempos de um longo passado. A partir deste fim de século deseja o Senhor Jesus aproximar-se de todas as almas viventes na Terra para ajudá-las em sua caminhada multimilenar, a fim de que, encerrada sua presente jornada terrena, possam todas alcançar aquele belo galardão que tanto aspiravam ao partirem para a Terra. Cansado de esperar pela própria iniciativa das almas encarnadas, na sua tendência para a luz e para o alto, resolveu o Senhor vir ele próprio ao solo terreno e aqui entrar em contato com as almas de boa vontade através desta sua nova ordem. Deseja frisar, porém, que sua nova ordem não tem, nem de leve, a intenção de abrir luta com nenhuma das organizações religiosas existentes na Terra, antes até prestigiá-las nos bons propósitos que demonstrarem no encaminhamento dos seus adeptos para a espiritualidade. Sabendo-se que o verdadeiro e único objetivo da vinda das almas à Terra de século em século, é adquirir novas luzes e experiências para o seu progresso espiritual, claro está que a tarefa das correntes religiosas deve ser a de ensinar os homens e as mulheres a cuidarem com carinho desta necessidade como principal objetivo de sua vinda à Terra. Certo é que as almas encarnadas necessitam dos ganhos materiais para manterem o corpo durante sua permanência na carne, contudo, muito importante se torna cuidarem com carinho do espírito, enriquecendo o quanto possível de novas luzes e bênçãos. Isto todas as almas sabem de sobra ao se prepararem para reencarnar, e muito empenho fazem em cumpri-lo na Terra. Acontece, porém, que, não conseguindo a memória física recordar o que em sua memória espiritual existe, aqui se deixam conduzir ao sabor dos interesses materiais, perecíveis, com o descuramento dos interesses espirituais. Deseja então o Senhor Jesus chamar a atenção de todas as organizações e credos religiosos existentes na Terra, e que muitos são, para que procedam a uma reforma substancial dos seus ensinamentos, para assim se ajustarem às suas finalidades e poderem merecer o apoio das forças superiores do mundo espiritual. Que façam isto as entidades religiosas, mas que o façam já, sem mais demora, para poderem servir realmente aos seus adeptos. Uma pergunta ao Senhor poderá surgir da parte de alguma dessas entidades religiosas, mais ou menos nestes termos: e o que poderá suceder às entidades religiosas que não concordarem em modificar seus ensinamentos seculares, milenares até, para se ajustarem às determinações do Senhor? O Senhor Jesus, que já espera por este tipo de pergunta em face da comodidade em que se encontram os dirigentes de várias entidades religiosas, responder-lhes-á que neste plano físico, o que lhes poderá suceder é verem-se abandonadas por seus antigos adeptos, descontentes com o tipo de ensinamentos que recebem, dirigindo-se para as organizações espiritualistas que lhes falarem do mundo espiritual. E ficando desertos os templos materialistas, uma única solução poderá povoá-los novamente, que é descerem da sua grandeza puramente imaterial para entrarem em novo tipo de ensinamentos às almas encarnadas. E assim que isto fizerem, porque hão de fazê-lo, logo se convencerão de que as almas encarnadas não desejam decorar fórmulas religiosas nem preconceitos, mas unicamente ouvir palavras de ensinamentos espirituais que as ajudem a caminhar.
Cessem de uma vez os ensinamentos ditos religiosos que pretendem convencer os seres humanos de que só se nasce uma vez, e que depois da morte surge o imprevisto, o desconhecido. Sabe o mundo perfeitamente que assim não é a vida das almas e tudo lhes pode ser dito com absoluta segurança através dos ensinamentos espiritualistas. A lei da reencarnação, uma das mais importantes que regem a vida das almas, é a lei que faculta a vinda das almas à Terra tantas vezes quantas sejam necessárias à conclusão do seu aprendizado terreno. É com acento grave a lei da reencarnação que tem trazido seguidamente à Terra os próprios dirigentes das instituições religiosas que negam firmemente a sua existência. Não for o número elevado de reencarnações vividas na Terra pelos dirigentes das instituições religiosas, e eles aqui não se encontrariam, mas permaneceriam indefinidamente no mundo espiritual, carecentes do progresso para os seus espíritos, que têm vindo buscar neste plano físico. Cessem ao mesmo tempo, porque chegados são os tempos para isso, os ensinamentos ditos religiosos que anunciam a existência de um céu e um inferno para premiar ou punir eternamente as almas, porque semelhantes organizações espirituais jamais existiram. O que de verdade existe no mundo espiritual para receber as almas que regressarem da Terra, são planos vibratórios em harmonia com o tipo de vibrações emitidas pelas próprias almas. Assim, por exemplo, se regressa do mundo terreno uma alma que nele se destacou pela pureza de sua vivência, durante a qual conseguiu realizar as obras meritórias em favor das demais almas encarnadas, se conseguiu através de suas atividades proporcionar a paz, a saúde e o bem-estar aos que viviam à sua roda, uma alma nestas condições elevou de tal maneira o seu nível vibratório, que ao desencarnar terá sido conduzida ao mais belo, luminoso e feliz dos planos existentes no mundo espiritual. Uma alma nestas condições, que tiver ouvido falar em céu, pode julgar-se realmente no céu criado pelas religiões terrenas, mas que em verdade é um dos belos planos da vida espiritual. Outra alma, só para argumentar, que tenha desperdiçado uma vivência entregue de preferência a atividades condenáveis, tanto pelas leis dos homens como pelas leis de Deus que são as leis divinas, ao desencarnar na Terra ver-se-á arrebatada a regiões que mal conseguirá identificar, inclusive pela sua falta de luz para verificar onde está. Uma alma nestas condições sentirá dolorosas consequências dos seus feitos na Terra, e, se vítimas houver, elas como quedejarão em torno de sua cabeça ameaçadoramente. Suas vítimas, realmente, não o fazem porque devem estar repousando, confortadas, em lugares bem distantes. O remorso, porém, o maior suplício das almas no além, esse não deixará a alma em paz, podendo transmitir-lhe a impressão de se encontrar no inferno do seu conhecimento na Terra. Eis aí o que se deva considerar como céu e inferno para as almas felizes ou sofredoras. O melhor então será ensinar na Terra a todas as almas encarnadas, que cada qual constrói a situação em que desejar encontrar-se após haver entregue os seus despojos à sepultura. Nos tempos que correm, felizmente, é já bastante reduzido o número de almas que deixam a Terra na situação de inferioridade acima descrita, se bem que algumas assim se encontram. É tarefa, pois altamente louvável, ensinar às almas encarnadas que sua vinda à Terra obedeceu a objetivos dos mais elevados, devendo por isso pautar sua existência pelos caminhos da mais perfeita moral, amparadas no princípio altamente benéfico da prece e da meditação. Ensinando às almas este princípio desde os anos da infância, as religiões terrenas terão prestado às criaturas humanas o mais belo serviço que poderão prestar, acarretando para si as bênçãos e gratidão da divina providência. Outro ponto que o Senhor Jesus deseja abordar nesta mensagem, é o tipo de profissionalismo religioso existente por aí além. Pregação religiosa não pode constituir profissão para ninguém, embora semelhante tipo de atividade, contudo, tende a desaparecer por absolutamente desnecessária ao encaminhamento da humanidade. Todos os homens, para cumprirem o seu programa da vida terrena, devem exercer uma atividade compatível com os seus conhecimentos, da qual retirem o seu sustento e o sustento de sua família. Depois de cumpridas as suas horas de trabalho, isto é, na parte da tarde ou primeiras horas da noite, então,
Se tiverem aptidões para a pregação religiosa, a ela se entreguem com amor e dedicação, certos de que estarão prestando um serviço relevante à divindade. É nessas horas, inclusive, que as demais criaturas poderão frequentar as entidades religiosas, após concluírem também as suas atividades diurnas. O trabalho religioso assim conduzido pelas pessoas devidamente preparadas, torna-se mais eficiente e útil do que aquele até hoje realizado em horas matinais nos templos, onde os frequentadores não chegam a entender o que ali se fala ou ensina. O próximo século deverá assinalar uma transformação substancial também no processo religioso, eliminando provavelmente várias práticas milenares que bem pouco conseguiram realizar de verdadeiramente útil para os seus adeptos. Não há nenhuma conveniência, outro sim, para o ensino religioso, que seus mentores se paramentem com trajes e insígnias por eles próprios criados para impressionar os fiéis adeptos. Nada disso é necessário para o fim a que se destina. Ao contrário disso, vestindo-se os mentores e dirigentes religiosos com a mesma indumentária dos adeptos, verão como se tornarão alvo da maior atenção e simpatia no desempenho de sua função religiosa, mormente por se apresentarem no mesmo padrão dos ouvintes. Isto implicará, fora de dúvida, num espírito de igualdade e grande eficiência dos ensinamentos ministrados. O Senhor não vem condenar o que existe há séculos ou milênios, mas advertir que modificações se impõem no gênero, modificações que já estão à vista e que em breve se positivarão. Observem os homens com atenção o que aí fica, e meditem sobre este importante assunto. Onde houver uma destas mensagens, encontrar-se-á também a palavra do Senhor Jesus, pois, Ele próprio é o que se encontra em contato com as pessoas que o invocam. 16ª mensagem de ensinamentos espirituais. A idade da Terra. Os trabalhos já foram iniciados um elemento de segurança, as obras espiritualistas, sobre a morte prematura. O mundo terreno, cuja construção se atribui a mais de 800 milhões de anos, ainda conserva as características de sua formação geológica. Suas montanhas, planícies, rios, vales e oceanos, são os mesmos desde o resfriamento do solo e sua consolidação. Disto se conclui ser a Terra um planeta ainda bastante jovem, como realmente o é. A população de almas destinadas a evoluir na Terra, porém, vem crescendo anualmente com o ingresso no ciclo terreno de numerosas almas procedentes de outras escolas de nível inferior, de sorte que uma modificação substancial se impõe na topografia deste pequeno planeta, com a finalidade de possibilitar a vinda de novos milhões, talvez mesmo alguns bilhões de almas necessitadas de evoluir na Terra. Esta circunstância levou as forças superiores do mundo espiritual à elaboração de um plano de reformas na estrutura da Terra, com o objetivo de transformar grandes áreas montanhosas em superfícies planas para a produção de alimentos suficientes para alimentar o dobro da população atual. Esse trabalho já foi iniciado na profundidade do solo, devendo positivar-se em breve na superfície terrena dos diversos continentes. Os primeiros trabalhos já estão sendo realizados, conforme as notícias procedentes, dos locais atingidos. As notícias que conheceis referem o número de vítimas registradas em consequência dos fenômenos telúricos, e isto é certamente doloroso para todos os viventes. O Senhor Jesus deseja, entretanto, repisar o fato de que as almas atingidas pelos terremotos, e que por tal motivo regressaram ao mundo espiritual, todas estão sendo recolhidas e carinhosamente conduzidas aos planos espirituais isentas de qualquer sofrimento. Este fato está devidamente previsto desde a elaboração dos planos em execução, tendo sido organizadas numerosas caravanas socorristas com tal objetivo. As almas atingidas pelos terremotos e lançadas fora do corpo, são prontamente acolhidas e conduzidas ao mundo espiritual sem o mínimo sofrimento. São ali instaladas e atendidas em suas necessidades, sendo muitas delas internadas em instituições hospitalares para o tratamento de que se julgam necessitadas. Em verdade, as almas que desencarnam, seja em que circunstância for, não necessitam absolutamente de tratamento hospitalar. Dá-se porém o fato de que, tendo sido brusco o seu afastamento do corpo,
Muitas delas julgam-se feridas, machucadas, e clamam por serviços médicos. Uma vez repousadas e confortadas, estas almas logo se convencem de não estarem feridas, e prontamente se adaptam à nova situação. Se algo de doloroso ocorre em face dos acontecimentos citados, e as almas que não conseguiram desencarnar e permanecem em seus veículos físicos, em grande parte atingidos, estas almas são rodeadas pelas entidades socorristas, empenhadas em minorar-lhes os sofrimentos físicos numa inexcedível demonstração de bondade e amor. O conforto espiritual ministrado às almas sobreviventes é de modo a consolá-las e aliviar-lhes os sofrimentos sob a ação da fluidificação espiritual que recebem. De um modo geral, todas as almas encarnadas que vierem a ser atingidas pelos acontecimentos telúricos em andamento na Terra, serão grandemente beneficiadas com a aquisição de novas luzes espirituais. Ao regressarem ao mundo espiritual, todas estas almas receberão seu galardão como compensação do que lhes houver acontecido na Terra. Com o galardão que recebem, novos focos de luzes e bênçãos lhes são entregues, o que as deixa inteiramente felizes. O Senhor Jesus deseja repetir uma vez mais, em benefício de quantos se encontram vivendo na Terra, a necessidade da prática diária da oração e meditação, para o estabelecimento das mais sólidas ligações com o mundo espiritual. A ligação estabelecida através da oração diária à divindade equivale à construção daquele fio luminoso entre a alma encarnada que ora e o núcleo central das forças superiores. No momento justo de qualquer acontecimento verificado em torno da alma na Terra, a sua ligação fluídica com as forças superiores representa, não apenas um socorro imediato, mas ainda a segurança da sua ascensão tranquila ao seu plano de vida espiritual. Daí a insistência do Senhor Jesus e seus mensageiros no sentido de que todos os homens e mulheres dediquem meia hora por dia à sua oração noturna à divindade. E se após a oração os seres humanos se dispuserem a um estado de meditação por alguns minutos, muitas alegrias poderão alcançar, inclusive a solução de problemas porventura existentes. Poderão os leitores destas mensagens, menos esclarecidos, desejar conhecer as razões da insistência do Senhor Jesus e seus mensageiros, na recomendação da oração e meditação diárias às almas encarnadas. O Senhor Jesus esclarece com todo o amor que tal insistência tem o objetivo de beneficiar exclusivamente as almas que adotarem a prática da oração. É que, desde longos séculos que as forças superiores do mundo espiritual vêm sentindo dificuldades em recolher no espaço cósmico centenas e centenas de almas que viveram vida terrena inteiramente desligadas do mundo espiritual, exclusivamente voltadas para os interesses materiais, fortuna, riqueza, abastança. E não tendo construído a necessária ligação com o mundo espiritual, ao se encontrarem desligadas do corpo pelo fenômeno da morte, muitas destas almas alçaram um voo cego, por assim dizer, e se elevaram no espaço cósmico sem rumo determinado. Não possuindo a necessária ligação com o mundo espiritual e a divindade, muitas destas almas se extraviaram do ciclo terreno caindo no vácuo existente em redor da Terra. Para se recolher, grandes trabalhos foram necessários por parte das forças superiores, em face da ausência de qualquer vibração espiritual daquelas almas. Em sua procura no espaço cósmico, várias caravanas têm sido lançadas pelo Senhor Jesus, dentro daquela sua grande preocupação de que nenhuma ovelha se perca, daquelas que o Pai Celeste lhe entregou. Eis o esclarecimento do Senhor Jesus para justificar a insistência da recomendação da oração diária à divindade a todas as almas encarnadas. Somente em seu regresso ao mundo espiritual poderá uma alma verificar ela própria o valor da oração à divindade. O Senhor Jesus deseja abordar outro assunto de igual interesse para todas as almas encarnadas, que é o estudo das obras espiritualistas que estão sendo divulgadas na Terra, bem como aquelas deixadas por grandes homens que aqui viveram. O estudo das obras espiritualistas muito útil será a quantos ainda vivem com os pés na Terra, pela luz que projetará em seus espíritos, elucidando-os acerca dos objetivos da vinda das almas à Terra de século em século. Os estudos espiritualistas, iniciados no século XIX muito timidamente,
estão hoje em dia assaz desenvolvidos com a divulgação de numerosos detalhes da vida espiritual, assunto dos mais interessantes a vida e felicidade das almas na Terra. Sabe o Senhor Jesus que muitas e muitas almas encarnadas se furtam a este tipo de leitura, por motivos particulares e ocultos, os quais, entretanto, hão de cessar um dia, e então as pessoas se voltarão solícitas para este gênero de estudos. O espiritualismo é o conhecimento da vida das almas,